Lançado em 1986, O Monstro do Armário é aquele tipo de filme que passava na TV durante os anos 90 e você, depois de grande, se pergunta se de fato você assistiu ou não assistiu essa pérola. Isso porque, quando você é criança, ele pode até dar medo, mas depois que você cresce, você percebe que, na verdade, ele é uma grande sátira a filmes de terror e não um filme de terror propriamente dito. E, meus amigos, vou falar pra vocês que, olha... deu o que fazer pra encontrar esse filme. E quem assistiu ao cinema em casa durante os anos 90 com certeza se lembra daquela chamada O Monstro do Armário, porque a chamada no SBT, ela propunha que o filme era realmente um terror que ia passar 2h30 da tarde, o que era uma loucura. O Monstro do Armário, cinema em casa. E reassistindo, eu fiquei impressionado, porque eu tinha muito medo. Eu tinha flashes na minha cabeça, eu tinha flashes de um velho tocando um xilofone, chegando perto do monstro e o monstro pegando ele. E eu lembro que eu me perguntava quando eu era criança assim, por que que ele fez isso? Qual que foi o intuito dele? O que que ele queria? Aonde que ele queria chegar? É um monstro, né? Eu me perguntava, eu ficava aflito toda vez que eu assistia. E assistindo, agora, depois de grande, eu falei, ah, entendi. Ele é doido mesmo. Então assim, eu ri muito e eu espero que vocês se divirtam muito. Quem conhece vai gostar de relembrar ou de reassistir, se assistiu recentemente. E quem não conhece, gente, fica. Sério, é uma pérola assim que vale muito a pena você dizer assim, pô, eu conheço um filme chamado Monstro do Armário que passava no SBT e é uma merda. Porque, principalmente quem é dessa geração agora, e eu tenho um público muito legal, né, que tem, sei lá, 15, 16 anos, vocês nunca vão ver esse filme na vida de vocês, eu tenho certeza. Absoluta. Então, é uma honra pra mim trazer e apresentar este filme, do qual vocês nunca teriam contato. Vocês vão gostar muito. É pra ser terror, mas não é. E a pergunta que fica pra mim, né, que ficou durante muito tempo: o Monstro do Armário foi surto ou realmente aconteceu? Bom, o filme começa com uma garota no banheiro aparentemente sendo atacada por alguma coisa invisível, né, que não vai mostrar logo de cara o que é, e é de fato um monstro. Ela desmaia e é arrastada pra dentro do armário, e aí um barulho, uns grunhidos solta do nada pra gente ouvir, e as roupas começam a voar. E a gente pensa, tá, beleza, esse é o ataque do monstro no armário, né? A gente, durante o filme, não vê, de fato, como que ele chega a matar as vítimas com o ataque dele, tá? Porque eu acho que o filme não tinha budget suficiente. Pobre é uma coisa triste. Só que uma coisa interessante é que logo nesse começo tem um narrador que fala o seguinte, que existem coisas inexplicáveis que, no fim das contas, são explicadas. Tem algum sentido, ou vai fazer algum sentido. Porém, tem coisas inexplicáveis que são simplesmente inexplicáveis e a gente tem que só aceitar que elas são inexplicáveis. O que é o caso deste filme. O narrador fala exatamente isso pra gente, ou seja... Pois certas coisas são simplesmente inexplicáveis. O filme que vão assistir é uma delas. Ele prepara a gente pra um filme que a gente vai assistir e que provavelmente vai surgir muitas questões na nossa cabeça, muitas perguntas, né? Tipo, como? Quando? De que jeito? Pera, ninguém percebeu? Ninguém se deu conta? E surge mesmo. Só que o filme, ele já tira a responsabilidade da reta, a responsabilidade de explicar. Então assim, só assiste, aceita os eventos que vai acontecer e se diverte. É, tá bom. Eu achei sincero da parte do filme porque deixa a gente relaxado, entende? A gente já sabe que o filme não vai tentar ser super inteligente, super cabeça, super cacete, como que é isso? É um universo, é uma metáfora. Não, o filme não tá tentando ser nada, tá? É só um filme de terror, com um pouco de comédia, só se diverte e para de se perguntar as coisas. Eu adorei. A partir de agora, você também que tá acompanhando aqui, que tipo de filme que é esse, fique relaxado. Em nome de Jesus. Porque não vai ter explicação nenhuma, de nada. Bom, depois disso nós temos mais duas mortes, tá? Tem um senhor, que ele é cego, e ele tá com a bengala procurando o cachorro, só que ele procura o cachorro de um jeito que, assim, que bom que o cachorro tá escondido, tá fora do alcance dele, porque ele bate a bengala pra tudo que é lado. Tem uma hora que ele entra no quarto, ele bate a bengala com uma força na cama, perguntando, você tá aqui? E eu pensei, gente, ainda bem que esse cachorro não tá na cama, o que é isso? Só que o cachorro, ele entra no armário. E depois, quando esse velho vai pra cima do armário, quando abre a porta, a gente vê o cachorro
cachorro do ladinho ali que tá morto, pendurado no armário. O velho entra dentro do armário achando que vai encontrar o cachorro lá e é morto também. A câmera sempre dá um jeito de ir pro lado pra só as roupas voar e tipo assim, é o ataque do monstro. Em seguida nós vemos uma garotinha irritadíssima, também falando, eu sei que você tá aí, eu já te vi, você tá achando o quê? E aí ela vai pra dentro do armário e também é morta, o que causa um negócio na gente. Porque sempre que tem criança, acaba sendo um gatilho, né? Porque essa sensação de que a criança é um ser puro, é um ser que o mal não toca, sabe? É aquela máxima que, ai, estão fazendo mal pra todo mundo, mas na hora que chega na criança, não consegue. Não se mexe com criança, não! Né? Então quando a gente sabe que a criança, quando a gente vê, né, um filme onde a criança é pega e é morta igual os adultos, a gente pensa, bom, realmente não tá ninguém salvo, tá? Ninguém tá salvo aqui. E uma curiosidade é que essa criança é ninguém mais, ninguém menos do que a Ferg. Vocês têm noção? Vocês sabem a Ferg, né, do Black Eyed Peas? Pois é ela. All the time I turn around, brothers gather around, always looking at me up and down, looking at my... Bom, em seguida a gente conhece o protagonista do filme, que se chama Richard Clark. E sim, o nome dele é Clark, tipo Clark Kent, que é o Superman. E ele se parece com o Superman. Ele trabalha num jornal igual o Superman, usa um óculos igual ao do Superman, e a cara dele, de fato, parece. Se não fosse o Christopher Reeve, podia ser esse homem nos anos 80. E aí ele chega no chefe dele porque ele quer uma matéria boa pra fazer, porque ele faz umas matérias muito ruins. E quando ele tá conversando com o chefe, o popstar da redação, que é um cara que sempre consegue os melhores furos, é um jornalista, putz, muito foda, entra na sala, zoa um pouco com a cara do Richard Clark, e aí ele pega uma matéria que tá no lixo, assim, falando de uma cidadezinha que teve algumas pessoas mortas, é tipo uma matéria que parece uma furada, assim, parece uma coisa meio besta, e ele dobra, coloca no bolso, aí ele fica de pé e tira do bolso como se fosse um furo do qual ele ia atrás, e ele fala pro Richard, ó, vai atrás você vai se dar super bem fazendo isso aqui, vai dar super certo pra você. E o Richard fica emocionado, ele fala, nossa, sério, você vai confiar em mim? Algo que você ia fazer? Porque como ele é um popstar ali dentro, então tipo, nossa, você tá confiando, né? E ele vai atrás desse furo nessa cidadezinha. Chegando lá, ele vai pra delegacia. Na delegacia tem um menininho que ele tá gravando sons. E aí ele grava o som do chocolate que o Richard acabou de comprar numa máquina. E esse menininho, gente, é ninguém mais, ninguém menos do que o Paul Walker. Ele não é protagonista, mas ele fica junto com os protagonistas até o final do filme. E eu achei impressionante que tem a Ferg e o Paul Walker nesse filme completamente perdido. Que foi um filme que ele nem foi pro cinema, ele foi lançado direto em VHS, sabe? Em fita de vídeo. Ou seja, ele foi direto pra TV praticamente. E, enfim, é incrível. Ah, legal. E aí a mãe desse garotinho que se chama Professor, o nome do moleque é Professor, ela sai de lá de dentro da sala do delegado, meio brava. Ela briga com o Richard porque ele deu um chocolate pro menino, e ela fala que ele não come chocolate, que ele não come doce e tal. Ela é aquela mãe meio paranoica. Será que você não é um pouquinho chata? E nessa cena, a gente vê a precariedade desses filmes meio trash, baixa renda, dos anos 80, porque a gente consegue ver o microfone, assim, do nada o microfone aparece no topo, assim, da tela, e... é isso. Estão gravando, né, um filme, afinal de contas. Acontece. E aí, quando ele vai conversar com o delegado fala que, quando ele analisou as vítimas, todas elas tinham um tipo de mordida de quase 3 centímetros, assim, enormes. E que aquela professora, que acabou de sair da sala dele, tinha falado que podia ser cobra, podia ter sido uma cobra que mordeu as pessoas. E ele fala, não, eu acho que não foi uma cobra não, porque, nossa, teria que ser uma cobra gigantesca, King Cobra. Eu acho que foi um serial killer, algum assassino em série que tá fazendo isso e tentando deixar a marca dele, pra ele ser reconhecido depois por todas as vítimas que ele fez. Estamos lidando com um maníaco homicida. O Richard e o delegado, então, vão pra um prédio onde aconteceu os últimos assassinatos pra poder ver se eles encontram alguma prova, alguma coisa. O Richard vai, na verdade, como jornalista, mas o delegado acha que tá tudo bem, se ele quiser vir, não tem problema. E aí, no prédio do lado, tem uma mulher tomando banho em uma cena que faz referência completa ao filme Psicose. Totalmente. O jeito que ela tá tomando banho, o jeito que a água cai, o cabelo dela também, que não é curtinho, mas faz uma referência ao cabelo da atriz de Psicose. E aí o marido dela se aproxima e mostra só a sombra na cortina, né? E quando puxa, a gente acha que ela vai ser atacada, porque é aquele suspense clássico do Hitchcock. E não, é o marido dela perguntando se ela vai demorar no banho. Ela fala que não. E ele fala, ah, então tá bom. Então vai logo que daqui a pouco a gente sai. Aí ela volta a tomar banho, de novo a sombra aparece, a gente pensa, putz, agora ela morre. E não é o marido dela de novo. E uma terceira vez a sombra aparece, só que dessa vez a sombra, ela tá meio desfigurada. E como a gente sabe, né, que é um monstro e tal, a gente pensa, putz, é um monstro indo buscar ela no banho, né? E quando puxa, aí sim a cena é criada pra parecer que vai ser um ataque visceral naquele momento. E de novo, não é. É o marido. Então, tipo assim, é uma quebra de expectativa, só que não é aquela quebra de expectativa que é pra ser levada a sério. Do tipo, ah, vocês acharam que ia acontecer alguma coisa aqui, né? Não, é pra tirar sarro da cara do espectador mesmo. Tipo, não vamos fazer uma referência tão clara
clara a psicose, tá? A gente só quer que você se lembre do filme. Porém, quando o marido dela depois da terceira vez volta e vai no armário pegar uma gravata, uma carteira, alguma coisa que ele esqueceu, aí sim ele é atacado e ela grita. O delegado e o Richard chegam no apartamento, dão uma olhada no armário e o Richard acaba encontrando uma unha. Aí o que ele faz? Como ele sabe que aquela mulher que ele encontrou na delegacia trabalhava numa universidade e ela era professora, ele leva essa unha pra saber se ela tem como analisar, já que ela já tinha até uma ideia de que podia ser uma cobra e tal. Chegando lá, enquanto ela tá olhando a unha, um outro professor que faz referência total ao Albert Einstein aparece e o nome dele é Pennyworth, professor Pennyworth, e ele fala que pode dar uma olhada naquela unha e que leva um laudo conclusivo à noite durante o jantar que a Diane, que é essa mulher que a gente, né, acabou de conhecer aqui, na verdade conheceu na delegacia, vai dar. Bom, acaba que ela chama o Richard pro jantar também, porque o professor vai falar sobre a unha lá e tal, então beleza. Como ele tá analisando, vai fazer uma matéria pro jornal, então vamos lá. E aí durante o jantar acontece uma coisa muito engraçada, que o Richard, ele tira o óculos e a Diane fica completamente hipnotizada por ele. Ela começa a olhar, girar a cabeça, assim, ela fica perdida, como se o mundo parasse em torno dela só porque ele tirou o óculos, o que é outra clara alusão ao Clark Kent, né? Que de óculos ele é um bobão, ai meu Deus do céu, desastrado, e sem óculos ele é um dos maiores galãs do mundo durante os anos 70 e 80. E aí, tipo, quando ele põe o óculos, acaba o feitiço, assim, acaba, ela fica normal. E durante esse jantar, acontece um ataque na rua ali, na casa do lado. Alguém sai gritando, falando que o monstro tá por ali. Em seguida, todos os vizinhos chegam, os policiais chegam, montam guarda na frente de uma casa e mandam o assassino sair, porque eles têm certeza que é um assassino, que é uma pessoa. Só que quem sai é o monstro, e é o monstro mesmo, gente. Tipo, não é mais ou menos. O filme não mostra mais ou menos qual que é o monstro. Não, eles mostram mesmo que, assim, é um efeito prático, é uma roupa de borracha, claramente alguém muito alto dentro de uma roupa feia. E o designer do monstro é meio besta, assim, é uma bocona enorme, ele fica fazendo um barulho. É meio besta, mas assim, eu gosto do efeito prático por causa disso. Mesmo anos depois, tem uma textura real, uma sombra real, é de verdade ali na cena, sabe? Eu acho que o efeito prático, ele, claro, ele envelhece em algumas instâncias, mas eu acho que ele não envelhece tão mal quanto o CGI. O CGI deixa a cena realmente tosca, completamente tosca. Já o efeito prático deixa a cena meio que bizarra, sabe? Tipo, ai, gente, pelo amor de Deus. Mas não é uma pelo amor de Deus de tipo, nossa, que ruim, que cena ruim, que coisa ruim, sabe? Bom, eles atiram no monstro, a bala nem arranha a superfície dele, ele chega perto do delegado e aí sai um bagulho de dentro da boca dele, pega o delegado, joga o delegado do outro lado, mata ele por causa da queda. Depois ele vira um carro pra mostrar que ele é muito forte e sai e desaparece numas sombras. Obviamente, o Richard lança essa matéria no jornal, o mundo todo fica sabendo que tem um monstro assustando essa cidade. A cidade, ela é isolada, aquela parte onde eles acham que o monstro pode estar todinha é isolada, e até a ONU se pronuncia, fala que é um perigo tudo que tá acontecendo, que eles têm que entender, o governo dos Estados Unidos tem que intervir, tem que dar um jeito de capturar esse monstro, e eles estão estudando uma forma realmente de encontrar o monstro. Só que com isso, todos os jornalistas voltam, e aquele jornalista picareta lá, o Popstar, ele vem também. E aí quando ele encontra o Richard, ele fala pro Richard, por que você tá aqui ainda? Pode ir embora, você foi promovido, vai lá falar com o chefe, deixa comigo que eu cubro essa pra você, essa notazinha, essa coisinha de besta. Isso aqui é besta, isso aqui é bobo. Eu cubro pra você. Mentira, né? Obviamente ele quer o furo pra ele. Inclusive ele deve ter ficado com ódio do Richard, porque ele deu esse furo pro Richard praticamente. Bom, o Richard arruma as coisas dele e vai se despedir da Diane. E enquanto ele está lá na casa da Diane, ela tá oferecendo um chá, ele tira de novo o óculos pra poder limpar a lente e a Diane fica encantada de novo. Ele não pode tirar o óculos, que ela fica tipo, ela vai pro mundo da lua com ele. É ridícula a cena, assim. É muito ridícula. Só que nesse momento eles acabam descobrindo uma coisa. Por quê? O filho da Diane, que se chama Professor, né? Eu falei já que o nome dele é Professor. É impressionante isso. Ele gravou o som que o monstro faz. E o Pennyworth percebe que existe uma frequência sonora ali. Existem umas notas musicais que ele identifica e fala que teve uma ideia. Aí ele pega um xilofone, reproduz essas notas musicais, né? Essa frequência musical que ele acredita que o monstro faz, e pensa, eu vou tentar me comunicar com ele dessa forma, exatamente dessa forma.
Eles saem pela cidade que tá deserta, eles entram em um prédio, e assim, só uma observação, tem um momento em que eles estão em um quarto ali naquele prédio, e é o quarto de uma menina, e aparece várias bonecas, e a boneca da Annabelle no meio, a verdadeira, sabe? Eu não entendo como essa boneca, ela aparece em tudo que é filme de terror dos anos 80, anos 90. Eu não sei se nessa época já era muito famosa a história da Annabelle, né, dos Warren, porque é impressionante, todo filme de terror aparece essa boneca como figuração em algum momento. E, bom, eles são pegos pelo exército ali naquela área que já deveria ter sido evacuada, não podia ter ninguém ali, são levados pra base militar, e lá, um dos oficiais conversa com o general e fala que eles conseguiram descobrir aonde que tá o monstro. E pelas coordenadas, o monstro tá exatamente na universidade onde a Diane e o Pennyworth davam aula. Só que quem tá lá nessa universidade agora? Do nada. E não me pergunte como, porque o filho dela, o professor. Eles correm pra lá e sim, o monstro tá realmente na universidade. Mostra o monstro passando pra lá, pra cá, até que o monstro vê o professor e ataca o menino, pega ele pelo colarinho. Eles chegam a tempo, o Richard corre, puxa o menino, só que aí o monstro é muito forte, puxa de volta, o Richard cai. E aí o Richard arranca uma unha do monstro, corta a roupa, o colarinho do menino e liberta o menino do monstro. E eles saem correndo dali. Na rua, quando o monstro vem pra cima, o exército já tá acampado ali pra poder soltar bomba no monstro. Vai ser tiro, bomba, míssel, tudo que puder pra matar ele. E o professor não quer, porque o professor acha que é uma forma de vida surpreendente, que eles podem aprender com esse monstro. Ele quer saber de onde ele veio, como ele sobrevive e essas coisas. Então o professor se coloca na frente dessas bombas, desse tiroteio que vai acontecer, e começa a tocar o xilofone. E quando ele toca, o monstro responde. Ele toca, o monstro responde. Quando ele chega perto do monstro, fica todo mundo maravilhado. Tem um padre que ele fala, ele olha pro céu e fala, meu Deus. O Richard e a Diane e o menino, o professor, sorriem, alegres, tipo, ele conseguiu. O exército acha aquilo fantástico. A música sobe e de repente o monstro agarra o peito do professor e mata o professor na frente de todo mundo. É uma cena horrorosa, gente do céu. Bora, é isso, não tem mais o que fazer. Eu não sei o que é isso. E é um monstro ruim, é um monstro que assim, ele não dá medo nenhum quando você é grande, mas quando você é pequeno, tipo eu era pequeno na época, ele dava muito medo. Gente, pelo amor de Deus, é óbvio que isso vai dar medo em criança. E vendo que o monstro realmente matou o professor, o exército abre fogo. Aí é tiro, é bomba, é míssel, é tudo. É uma cena assim pra mostrar que realmente, olha, eles estão usando todo o armamento de fogo possível contra esse monstro. E nem arranha o monstro de novo. O monstro sai do meio da fumaça assim, eles ficam desesperados, sobem no carro, vão embora, enquanto a família do professor corre pra poder acudir ele ali naqueles últimos momentos. E ele tenta falar que tem que destruir todos, e aí ele morre sem conseguir falar o que é esse todos. E durante aquela madrugada, o governo anuncia pro mundo todo que o mundo está em perigo, que tem um monstro num bairro ali de São Francisco e que eles vão evacuar todo mundo e vai tirar todo mundo de São Francisco também, tem que todo mundo abandonar a cidade toda e orar pro monstro não sair dali. Tranquem seus armários, eles falam, pra que o monstro não saia de dentro do armário de vocês e seja o que Deus quiser e vamos ver o que vai acontecer, porque tá todo mundo correndo perigo. Bom, no dia seguinte, enquanto acontece a evacuação da cidade toda e tá aquele caos, pensando sobre o que o professor disse, sobre destruam todos, a Diane pensa que é todos os meios de energia do monstro, porque o professor de alguma maneira concluiu que o monstro não consegue com eletricidade, então se tiver uma descarga elétrica babado no monstro, ele morre. Ela fala pro general, e o general, claro que ele descredibiliza completamente, isso é clássico dos anos 80, né? Esse pessoal do exército, da polícia, sempre descredibiliza a fé, a crença, a ciência, no final das contas, tá praticamente no contrato de todos os filmes feitos nessa época. E ele fala pra eles, vão embora, se salvem, vão embora, é isso, não tem mais o que fazer, esse monstro é indestrutível. Você quer que eu acredite que um míssel não dá conta, mas uma descarga elétrica dá? Pelo amor de Deus. Bom, eles se escondem na cidade, porque eles falam, a gente vai tentar, a Diane e o Richard, e quando todo mundo vai embora, eles vão no mercado de construção, pegam fios e tal, constroem um aparato todo, tipo uma plataforma, que vai dar uma descarga elétrica no monstro, põe ela no meio do corredor da casa e fica ali esperando. Vai dar certo, tem que dar certo. E aí, enquanto eles esperam o monstro chegar, eles começam a conversar. O Richard finalmente se declara, é clássico, bem na hora que pode dar tudo errado, eles serem mortos pelo monstro. Ele se declara pra Diane, fala que tá apaixonado por ela, ela também meio que tá apaixonada por ele. E eles estão esperando que o monstro apareça do outro lado da casa. Só que, gente, de repente, num jumpscare horroroso, e eu realmente me assustei assistindo, o monstro aparece atrás deles, do nada, quebrando a porta. Foi uma cena muito tensa. Você está... Bom,
Bom, eles correm pro outro lado, jogam a plataforma pro monstro subir nela. Só que o monstro não sobe, porque ele vê a plataforma e ele fala, eu vou desviar. Né? Aí é um filme trash, né? A gente não tem que pensar nada sobre, ai, gente, alguma lógica? Não tem? Não tem. O que o Richard faz? Ele joga uma barra de chocolate em cima da plataforma e o monstro vê a barra de chocolate e fala, vou pegar a barra de chocolate, eu quero. Aí ele sobe na plataforma e bum, eles dão uma descarga elétrica. E não acontece absolutamente nada com o monstro. Nada. Ele reage de uma maneira completamente comum, quebra o aparato todo e o Richard e a Diane sobem pro sótão pra tentar se proteger. Quando chegam lá, o filho da Diane tá lá, o professor, construindo um aparato que ele jura que dessa vez vai dar certo. Ele solta tipo uns raios lasers no monstro. Quando o monstro entra no quarto, ele começa a soltar esses raios e não acontece nada. O monstro dá uma mãozada neles, eles caem. Só que no momento que eles caem, o óculos do Richard sai da cara dele. E aí quando o Richard olha pro monstro, o monstro tem o mesmo impacto que a Diane. Juro. O monstro para e fica encantado com o Richard, com a beleza do Richard, como ele é lindo. É a mesma coisa, a cena é idêntica. Tipo, o monstro fica apaixonado pelo Richard. É ridículo, juro, é ridículo. Ele pega o Richard no colo e sai dali, levando o Richard pra algum lugar que ele quer que o Richard fique com ele pra sempre. E aí tem uma montagem que eles colocam o monstro andando com o Richard pela cidade e o povo tudo saindo correndo e o exército falando e tipo os jornais do mundo todo falando, vão embora, porque o monstro tá chegando aí em próximo, não sei aonde, em São Francisco, vocês correm muito perigo e tal. E a Diane se dá conta de uma coisa. Ela se lembra das últimas frases do Pennyworth e ela percebe que na verdade ele não tava falando de destruir os meios de energia, ele tava falando de destruir todos os armários. Porque ele é o monstro do armário. Então se não tiver armário, se não tiver pra onde ele voltar, ele provavelmente vai perder a energia dele, que ele se recarrega voltando pro armário. Então ela invade uma rede de TV e ela é transmitida pro mundo todo, avisando o mundo todo pra destruir os seus armários. Porque só assim a gente vai conseguir destruir esse monstro, vai conseguir tirar a energia desse monstro. Gente, é muito engraçado que mostra o povo destruindo assim os armários, com machado, tocando fogo nos armários. Mostra um samurai no Japão destruindo o armário todo dele, assim. É muito engraçado, né? Que eles tentam mostrar que no mundo todo tá todo mundo destruindo os próprios armários, pro monstro não ter pra onde voltar. E começa a funcionar porque o monstro realmente começa a fraquejar. Aí ele invade um prédio aonde, segundo o pessoal ali do jornal, é o único lugar aonde aparentemente tem um armário que não foi destruído. E o monstro sente, então ele vai diretamente pra esse armário. Só que é um armário muito pequeno, que não cabe ele e o Richard. Ele tenta entrar com o Richard e não dá certo. Por fim, sem conseguir levar o Richard pra dentro do armário, ele sai do prédio e começa a andar. E nesse momento já tá todo mundo acompanhando, ansioso pra ver se ele vai morrer, se ele não vai. Tá todo mundo com medo, né? E aí ele cai do nada no chão de joelhos, olha pro Richard, o Richard olha pra ele larga o Richard no chão com tudo e cai morto, porque sim, ele precisava entrar no armário, senão ele ia morrer, e como ele não conseguiu entrar nesse armário junto com o Richard, ele não queria ir embora sem o Richard, ele morreu, ele resolveu morrer. Aí todo mundo se aproxima, o Richard fala isso, ele fala, gente, ele poderia ter me matado, ou ele poderia ter entrado no armário, mas ele não queria. Ou éramos nós dois ou não era ninguém, e ele resolveu que não ia ser ninguém. Não faz o menor sentido. O dono do jornal que o Richard trabalha aparece do nada, fala, ó, isso aqui não adianta nem tentar fazer matéria, que isso aqui vai sair no meu jornal amanhã, porque o Richard vai fazer uma matéria incrível, porque é com ele não vai responder ninguém. E aí meio que terminou tudo bem, né? A câmera se afasta e mostra um outro repórter que tá fazendo um furo bem ali naquele momento. E ele fala o seguinte, não é momento pra perguntas, não é momento pra indagações. Quem é esse monstro? Da onde ele veio? Por que os armários? Não, a gente tem que nesse momento comemorar porque deu tudo certo. Olha eu segurando o microfone do coisa. Porque deu tudo certo. Então assim, sem perguntas, deu tudo certo e é isso que importa. E desse jeito termina o monstro no armário. Quê? Gente, sério, não tem box office esse filme. Não tem bilheteria, porque ele foi lançado direto pra VHS. E é um filme doido. É um filme que eu não sei não sei. Esse final onde o repórter fala, ainda assim é um final sincero, porque tem muito filme de terror dos anos 80 que existem muitas teorias de o que é esse monstro, por que ele apareceu, o que significa. E na verdade, nenhuma dessas teorias, nenhuma delas fecha completamente a ideia. Nenhuma delas.
Sim. Fica assim, no ar. Tem filme que é bom, mas no final você fica, é isso. Aí esse final aqui é assim. Não, a gente não vai explicar por que quando quebrou os armários deu certo. A gente não vai explicar como ele passava de um armário pro outro. Porque tinha um teleporte, né? Ele entrava no armário e se teleportava pra outros armários. A gente não vai explicar nada disso. Só comemorem que deu certo. É isso. Bom, eu quero que vocês comentem se vocês já assistiram o Monstro do Armário. Se vocês assistiram aqui pela primeira vez, se vocês não fazem ideia que esse filme existia. Que assim, eu tirei ele sei lá da onde da minha cabeça, que ele veio do nada na minha cabeça. E por sorte consegui encontrar esse filme na internet, o que é, nossa, eu nem sei dizer a sorte que eu tive. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. Toma cuidado com o armário e até o próximo vídeo.